Estamos alegres porque realmente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já foi dito aqui que Ele nos vivificou estando ainda mortos. Que mistério, né? Como que pode ser vivificado ainda morto, né? Lá na cruz do Calvário Ele fez todo esse sacrifício por mim e por você. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Glória a Deus. O Senhor Deus colocou essa palavra em meu coração na sexta-feira e eu estou rabiscando ela desde então. Hoje eu consegui digitar ela. Eu escrevi muito rápido, né? Uma irmã até falou assim para mim: você sabia que a letra dá para perceber se a pessoa está nervosa, se ela está calma? Eu falei: sério? Ela falou: é verdade. E realmente a minha letra, depois para me passar ali, foi difícil. A ansiedade ali. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você essa noite. O tema dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com você essa noite é: onde está você agora? Onde está você agora? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade única que o Senhor nos concede. Sou grato a Ti porque até aqui o Senhor tem falado conosco, Senhor. Estamos diante da Tua mesa e que nesse momento a Tua graça possa, Senhor, nos aquecer, a Tua graça possa nos direcionar, que a Tua boa mão possa nos direcionar, Pai. Abençoe cada um dos Teus servos que entrou por estas portas. Que a Tua palavra essa noite, Senhor, possa trazer cura para os nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, Pai amado, com a concepção, Senhor, e com a satisfação de ter louvado, adorado e engrandecido o Teu nome. Pai, de uma forma que possamos entender. Toca-nos de uma forma que possamos ser quebrantados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tomai assento. Onde você está agora? Essa palavra ficou martelando na minha alma. E então eu comecei a colocar um monte de post-it na minha mente, né? E conforme as coisas iam vindo, eu ia colocar um post-it aqui, um post-it ali, e sobrava um tempinho aí no dia, eu ia lá, anotava, escrevia. Até que então eu consegui organizar a minha mente, consegui organizar os meus post-its e consegui então entender o que o Senhor Deus queria falar comigo, para que eu pudesse transmitir à igreja. Caverna, gostaria de falar essa noite sobre isso. Caverna. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia ela tem 34 versículos que falam sobre caverna, 35 versículos que falam sobre caverna, e fala normalmente sempre na perspectiva de pessoas fugindo para cavernas, pessoas se escondendo na caverna, ou até mesmo pessoas habitando em cavernas. A primeira vez que a Bíblia menciona isso, é interessante também lembrar o que na Bíblia Sagrada, todas as vezes que a Bíblia menciona o nome caverna, irá ou está acontecendo alguma coisa ruim. Todas as vezes que a Bíblia menciona em caverna, irá ou está acontecendo alguma coisa ruim. Primeira vez que a Bíblia menciona o nome caverna está em Gênesis 19:30, que é o momento terrível em que Ló é avisado em que Sodoma e Gomorra vai ser destruída,
E então ele dá um jeito de fugir com as suas filhas, de fugir com a sua esposa. Diz a Bíblia que ele habita num monte, nos montes altos, e o lugar que ele escolhe para sua habitação é uma caverna. E ali ele fica algum tempo. Quando a gente pensa em caverna, logo na nossa mente vem o que? Caverna é um lugar sombrio, caverna é um lugar frio, caverna é um lugar sem sentimento, caverna é um lugar onde nada é real, caverna é um lugar onde tudo é ilusório. Enquanto eu pensava em Romanos 12 e organizava a minha mente nos post-it, eu lembrei de um mito. E esse mito me abençoou muito a minha vida, porque, não sei os irmãos, mas se você tem uma imaginação fértil, você consegue, de uma história com ele, não com H, uma fábula, você consegue tirar muitos ensinamentos para a sua vida. Na verdade, quem tem uma mente fértil, quem tem uma mente aberta, de qualquer situação consegue tirar aprendizado, sim ou não? Não é diferente. Esse mito, ele me trouxe muitos ensinamentos. Enquanto eu estava pensando em um enredo para minha mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar desse mito. Bom, como esse mito? Esse é um mito do livro 7 de Platão, que fala sobre o mito da caverna. O mito é o seguinte: alguns senhores, eles se reuniram e eles então colocaram algumas pessoas dentro de uma caverna, colocaram homens dentro dessa caverna, uma caverna profunda, uma caverna fria, uma caverna muito escura. Acorrentou esses homens dentro da caverna e no meio da caverna colocou um muro, tudo escuro, absolutamente tudo escuro. Esses homens ficaram acorrentados dentro da caverna, sentados atrás do muro. E os senhores da caverna fez o quê? Acendeu uma fogueira no lugar alto da caverna. E o que eles faziam? Aproveitaram a luz da fogueira. Do outro lado do muro, esses homens então começou a passar com algumas figuras na frente da luz da fogueira. E a parede da caverna refletia todas as sombras que eram projetadas através da luz da fogueira. E enquanto eles passavam, imagina, que eles passavam com uma figura de um cavalo, os homens ali atrás do muro, dentro da caverna, algemados, sem poder sair, sem poder fazer nada. Eles então olham e vê passando a figura do cavalo, e enquanto eles passavam com figuras, eles também faziam sons. E isso foi várias imagens, várias figuras, e isso aconteceu ano após ano, ano após ano. Quando os senhores da caverna percebia que eles estavam ficando entediados, o que os senhores da caverna faziam? Trocavam as sombras, trocavam as imagens, trocavam os ruídos, trocavam os sons, mas a caverna ainda continuava sendo a mesma. E é muito interessante da gente entender isso, porque ano após ano, o máximo que aqueles homens acorrentados na caverna conseguiram descobrir foi a sequência das imagens projetadas. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e eles ali, aprisionados dentro da... Alguns se tornaram peritos. Já sei o que vai acontecer agora. Já sei o que vai passar agora. Depois desse som, vem esse som, então vai acontecer isso. Ano após ano, a sequência das sombras era a única coisa que eles conseguiram descobrir dentro da caverna. Os senhores da caverna, eles eram estrategistas. O que eles faziam? Eles sempre criavam suas sombras
para deixar cada vez mais as pessoas dentro da caverna com expectativas futuras. O que vai vir agora? Qual é a sombra que vem agora? Sombra de entretenimento, sombra de alegria. Em alguns momentos passava dramas nas sombras, ano após ano. Ano após ano. E sabe o que é mais interessante? É que esse mito diz que haviam brigas. Eles brigavam porque dentro da caverna eles queriam saber mais do que o outro. Eles se tornaram peritos. Quem você pensa que é? Você chegou agora. Agora é que você foi acorrentado. Você só tem um ano que está aqui. Eu já estou nessa caverna há anos. Eu já conheço todas as coisas. Eu conheço todas as figuras. Eu conheço todos os sons. Eles ficaram tanto, mas tanto tempo aprisionados, que a única coisa que eles conseguiram aprender foi a sequência das sombras, o som das sombras, e que tudo o que eles poderiam fazer estava ali, diante daquela parede, sendo refletida todos os dias. Agora, o que é mais impressionante, irmãos, o que eles não percebiam ali dentro daquela caverna, é que todas aquelas sombras só serviam para torná-los mais e mais presos, mais e mais escravos. Que lição que nós podemos tirar desse mito? Não sei se você gosta de ler, não sei se você gosta de filosofia. Que lição que a gente pode tirar desse mito, dessa história? Bom, eu tirei algumas e quero passar para os irmãos. Existem dois tipos de caverna: a caverna existencial e a caverna interior. A caverna existencial é o mundo, a caverna interior é o coração. Dentro dessa caverna existem dois senhores. O senhor da caverna existencial, a saber, o mundo, é Satanás e os seus adeptos. A caverna interior, o senhor dessa caverna, são as nossas vontades, são os nossos desejos, são as vontades humanas. Os escravos dentro da caverna são as pessoas, e as sombras projetadas dentro dessa caverna são as modas, uma vida de aparência e o sistema do mundo. Essas são as sombras que são projetadas dentro dessas duas cavernas, existencial e interior. Algumas sombras que são projetadas nessa caverna, a saber, a vida, o mundo, o coração. Algumas dessas sombras que são projetadas, algumas delas trazem medo, outras trazem pânico, outras sombras trazem satisfação e prazer, outras sombras trazem ansiedade e depressão, outras sombras trazem vontade e estímulo, outras sombras trazem desilusão e dor. Mas no final das contas, elas não passam de sombras. Elas não passam de algo projetado. Muitos entediados procuram outra posição dentro da caverna. Alguns até pensaram, quem sabe talvez, em sair daquela caverna. Quando a gente olha e analisa esse mito e a gente aplica na nossa vida, veja se não faz sentido com a sua vida. Aqueles homens ali, anos após anos aprisionados, alguns até pensaram em sair da caverna. Alguns eram estimulados, algumas figuras, imagens que apareciam traziam pânico, outras traziam medo, mas algumas traziam satisfação, outras traziam alegria, outras traziam muitas ansiedades, outras traziam desilusão e dor. Quem sabe talvez muitos ali, ou alguns entediados com aquelas sombras, até pensaram em sair, procurar outras coisas, pensaram em seguir em frente. Mas os que estavam lá também aprisionados, algemados, escravizados, diziam o seguinte:
Para com isso. Mudar para quê? Sair daqui para quê? Temos momentos ruins aqui na caverna, mas temos momentos bons também. Algumas coisas trazem pânico e medo, mas muitas trazem satisfação. Olha o ruído, olha o barulho. E algumas pessoas dizendo: para que você quer sair dessa caverna? Olha para você, você tem tudo: casa, carro, família. Você é bonito, você é bonita, um bom conhecimento. Vai sair daqui para quê? Para procurar o que mais? Então essa pessoa que foi persuadida por aqueles que também estavam na caverna, começam a pensar no seguinte: é verdade, para que eu vou sair daqui? E elas começam então a achar que estão reclamando de barriga cheia. A caverna se tornou o lugar melhor para viver. A caverna se tornou o lugar mais confortável para viver. E quando alguém se colocava de pé e dizia assim: eu acho que é melhor eu seguir. Não, fica aqui. Tá bom, estamos aqui com você. Veja se não parece, irmãos, a história da minha e da sua vida. Quantas e quantas vezes nessa caverna existencial, a saber, a vida, ou nessa caverna interior, a saber, o nosso coração, a gente já não se encontrou assim? Quantas e quantas vezes essa é a história da nossa vida, porque muitos estão presos em cavernas existenciais interiores. A sua realidade de vida não passa de sombras projetadas. Muitas e muitas pessoas ainda hoje, irmãos, quantas e quantas pessoas dentro e fora da igreja estão aprisionados nessas cavernas. Tudo que vive, não vive porque vive, não vive porque sente, não vive porque vive porque tudo que faz porque é projetado. Os pais projetam, o marido projeta, a esposa projeta, os filhos projetam, a sociedade projeta, todo mundo vai projetando sombras. Mas no final das contas, a gente não consegue muitas das vezes ser nada. E todas as vezes que a gente pensa em sair, todas as vezes que a gente pensa em se levantar e levantar da caverna, sempre alguém vai dizer: você está reclamando de barriga cheia, você tem tudo, você tem saúde, está bom aqui. Mas a pergunta é: onde você está agora? Qual das cavernas você se encontra? Na existencial? Na caverna interior? Ou quem sabe talvez nas duas? Que as sombras projetadas na sua vida são somente meras aparências. Que tudo que você vive porque o mundo projeta, porque as pessoas projetam. Você não consegue vislumbrar, você não consegue sonhar, você não consegue pensar, porque tudo que faz porque alguém pede, alguém manda. Você não tem vida própria. Como está o seu coração? Quantas sombras são projetadas dentro do seu coração? Quem sabe talvez de pânico, de medo, de dor, de ansiedade, de angústia, de medo, de depressão. Quantas? Há muitas pessoas assim, irmãos. Há muitas pessoas assim. Essa palavra é uma palavra pedagógica para mim e para você. Porque essa é a história da minha e da sua vida. Do púlpito à porta, infelizmente, querendo ou não, muitas das vezes nos deixamos assim encontrar nessas cavernas. Alguns em estado calamitoso porque se entregou para as duas cavernas. Outros ainda estão na superfície da caverna, mas só vive uma vida de projeção, só vive uma vida de expectativa. Os senhores da caverna faziam o quê? Todas as vezes que a vida dos escravos na caverna começava a ficar entediante, monótona, ele sempre projetava uma sombra nova. Vê se não parece o mundo atual. Quando as coisas começam a ficar normal demais, vem uma sombra, vem um ícone, vem alguém que explode na mídia e de repente aparece.
e agora é a sombra do momento, e todo mundo se projeta nessa sombra, todo mundo anda nessa sombra, mas no final das contas essa pessoa não tem identidade própria. Onde você está agora? Mas uma coisa é verdade: aqueles que se sentem incomodados em viver uma vida de mera aparência, aqueles que se sentem incomodados de viver uma vida projetada pelos pais, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo patrão, pelo vizinho, pela sociedade, pelo mundo, mesmo dentro da caverna, sempre pode olhar para frente e perceber que há uma saída. Sempre pode olhar para frente e perceber que há uma saída. O mito da caverna diz que um belo dia, um daqueles homens acorrentados e aprisionados se levanta e olha lá para o interior da caverna. Quando ele olha, ele viu um facho de luz. E isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Aquele homem, ele percebeu que no meio da escuridão tinha um pouquinho de luz bem longe. Nos faz lembrar do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é aquele que nos guarda. Esse homem então, ele percebeu que mesmo estando algemado e aprisionado naquela caverna, ele era forte o suficiente para romper aquelas correntes e ir até a luz. E aí, eu me lembrei aqui dos reis magos, né? Os 3 reis magos, que quando aparece a luz, eles simplesmente não olham para a direita nem para a esquerda, eles somente seguem a luz do brilho da estrela, e eles não importa contratempo, percalços, incidentes, eles dizem: eu tenho um foco, é a luz, eu preciso chegar nessa luz, aonde que é, não sei, eu vou atrás, e eles vão. E é interessante que ele se levanta, rompe as correntes e vai. Quando ele chega, aquela luz vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco escurece tudo de novo. Aquilo que já era escuro ficou mais escuro ainda. Por quê? Porque a luz do sol ofuscou os seus olhos. Mas de repente, a sua visão vai tomando forma novamente. Porque imagine, irmãos, esse homem passou a vida inteira, 20, 30 anos dentro da caverna, não sabia o que era luz. Você já enxergou no escuro? Quando se apaga a luz, dá aquele choque na sua mente e demora alguns instantes para a sua mente o quê? E os seus olhos se adaptar com a clareza do ambiente, não é assim? Daqui a pouco, no escuro ainda, você consegue vislumbrar algumas coisas, você consegue ver ainda algumas coisinhas, mas para isso você precisa deixar a luz ir clareando aos poucos. Esse homem passou a vida toda ali, ele passou a vida inteira na caverna, mas ele não sabia de absolutamente o que era realmente a luz de verdade. Mas agora, fora da caverna, a sua visão aos poucos vai voltando, vai voltando, vai voltando, e agora ele percebe que nada daquilo que ele via, que ele passou a vida inteira acreditando, que ele passou a vida inteira vendo, era real. Ele percebeu que tudo aquilo que durante anos foi projetado para ele, irmã Marta, não passava de uma ilusão. Será que essa não é a história da minha e da sua vida? Quantos anos de ilusão nós vivemos? Sombras e mais sombras sendo projetadas, e a gente não consegue enxergar, porque caverna, prisão, corrente, algemas, enxerga o quê? A gente só consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos. E quem está aprisionado, quem está acorrentado, quem é escravo, só consegue ver aquilo que as pessoas colocam diante dele. Quantas e quantas vezes, irmãos, vivemos uma vida assim? Quantas e quantas pessoas exatamente agora estão assim, fora e dentro da igreja? Elas não conseguem enxergar
que realmente existe uma luz, que existe algo real do lado de fora da vida, do lado de fora do coração. Não, tudo que sabe, sabe porque alguém projetou. Tudo que sabe, sabe porque o mundo projetou. Tudo que sabe, sabe porque alguém jogou na parede e disse: é isso aqui. Mas e você? E você, quantas vezes você disse: não, agora eu sei, agora eu vou me levantar, agora eu vou direto em direção à luz, agora eu vou ver, não é possível que a vida deve ser só isso, não é possível. Que vida com abundância é essa, que só se resume em sonhos, em projeções, em metas de alguém? A gente precisa se levantar, se posicionar e ter coragem, irmãos, de romper as correntes e ir de encontro à luz, porque diante da luz, realmente nós encontraremos o que de fato é real, e não somente a ilusão que está diante dos nossos olhos. Eu lembrei, enquanto eu preparava esse sermão, um filme que eu gosto muito do Jim Carrey. Eu acho que vocês já assistiram. O nome do filme é Truman, o Show da Vida. Coloca lá na Netflix, você vai ver que fascinante. Parece a história da sua vida, parece a história da minha vida, é a nossa história. Truman, ele participou de um reality assim que saiu da maternidade. Quando ele sai da maternidade, levam ele para um reality. Ele não sabe, ele nasceu ali, ele cresceu ali, ele estudou ali, ele trabalhou ali, ele virou jovem ali, ele cantou ali, ele fez tudo ali. Agora ele está trabalhando, agora ele é um homem, agora ele é formado. Um belo dia, ele começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, porque na verdade funciona assim, irmãos, uma vida de prisão. Muda o lugar, muda o cenário, muda as pessoas, mas a situação é sempre a mesma. Caverna, muda pessoas, muda ambiente, mas o lugar é o mesmo. Muda a figura, muda a projeção, mas o lugar é o mesmo. E ele começou a perceber que de repente tinha alguma coisa estranha, até que um dia ele resolveu ir pescar em alto mar. Só que todas as vezes que ele ia para alto mar, os caras do cenário faziam uma tempestade, ele tinha que voltar. Até que um dia ele falou: vou romper essa tempestade, tem alguma coisa além. E ele olhava, sabe aquele céu azulzinho, aquele mar azul também, mas não era. Sabe o que era? Era uma parede. Um belo dia ele falou: eu vou. Pegou o barco e foi. Daqui a pouco, aonde o barco bateu? Na parede. Quando ele saiu, muito engraçado, essa cena é fenomenal. Quando ele sai correndo em direção ao mar, as pessoas gritam: Truman, não vai! Truman, fica aqui, nós te amamos, você nasceu aqui, você cresceu. Aí as pessoas, todas aquelas pessoas são atores durante 35 anos da vida dele. Quantos atores não temos em nossa volta? Quantas pessoas encenando e contracenando através dessas projeções que colocam diante de nós. Não passa de ilusão. E ele vai, ele bate na parede, e ele encontra uma escada, ele sobe, ele começa a subir a escada. De repente, quando ele abre a porta, era um auditório de cinema, todo mundo assistindo ele, todo mundo fora assistindo ele. Truman, o show da vida. Às vezes é isso, irmãos. Às vezes as pessoas projetam coisas pra gente, o mundo projeta coisas pra gente, mas a gente, acostumado a lidar só com aquela vida, com aquelas coisas, as pessoas ficam só assistindo a nossa vida, e elas já até sabem o que vai acontecer, porque mudou a música, mudou a posição, mas pessoas se tornaram peritos em sombras. Essa sombra eu vou pegar ele, essa aqui eu aprisiono ela, essa sombra eu deixo ele na minha mão. Vixe, se eu colocar esse som então, aí é que o negócio vai ficar tenso. Senhores da caverna, senhores da caverna existencial é o mundo e o diabo. Os senhores da caverna interior são as nossas vontades.
E aí, meus irmãos, quando tudo isso se junta, vira uma vida de ilusão. O cantor popular brasileiro disse que há muita gente que se tornou caçadores de ilusão. Caçadores de ilusão. Levanta, vai, você pode, você vai vencer. Não, tá bom aqui, vencer dá trabalho, vencer é muito esforço. Levantar daqui, vai ter que quebrar essas correntes, vou ter que, vai dar um trabalho, sai daí. Não, se acomodou. Mas aquele homem não, aquele homem ele se esforçou, ele se libertou, ele saiu da caverna. João capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim. O versículo 1 em diante diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4 diz: o verbo era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Versículo 5: e a luz que brilha na escuridão, ninguém foi capaz de apagar. Cristo Jesus, irmãos, é essa luz que ninguém apaga. Cristo Jesus, irmãos, é essa luz que brilha na caverna. Essa noite eu trouxe essa palavra para o meu e para o seu coração, em uma noite de ceia, exatamente para dizer o seguinte: há esperança para mim e para você, há uma solução nessa caverna em que você está, há uma saída, há um Deus que tem luz, e luz que dá vida para a minha e para a sua vida. Aleluia. Mas você pode optar em continuar vivendo nessa sua caverna, somente com projeções de tudo e de todos. Mas você pode também, essa noite, decidir romper, se levantar, independente dos perigos que estão do lado de fora da caverna. Porque quando você se levanta, você corre o risco de ser mal visto pelo Senhor da caverna. Você corre o risco de ser mal interpretado pelas pessoas da caverna. Você corre o risco de perder benefícios. Mas se você está disposto a seguir aquele facho de luz, pode ter certeza que há libertação para a sua vida, há transformação. E esse é o convite da graça, esse é o convite de Cristo. Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes. Onde você está agora? Até quando você vai viver essa vida de projeção? A caverna é um lugar frio, a caverna é um lugar sombrio. A caverna só acontece tudo aquilo que os seus senhores querem projetar. Mas essa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer o seguinte: que há a possibilidade de você viver uma vida além das sombras. Há vida além das sombras. Há luz no final do túnel. Há uma libertação para essa caverna interior. Medo, dor, ausência de paz. Caverna interior, alegria momentânea, caverna existencial. Só existe uma sombra, irmãos, que pode ser projetada na minha e na sua vida todos os dias. É a sombra do Salmo 91. Essa sombra é a única sombra que eu e você devemos deixar ser projetada todo dia, o dia inteiro, o dia todo na minha e na sua vida. Que é a sombra do Altíssimo. Nessa você pode descansar, nessa você pode confiar, nessa você pode andar, porque essa é a sombra daquele que te salvou. E eu termino. Agora, aquele homem foi liberto, aquele homem saiu da caverna, aquele homem entendeu que ele poderia viver uma vida mais feliz agora, sem precisar ser projetado por nada e por ninguém. Aquele homem entendeu que ele tinha vida e vida própria. Aquele homem entendeu que ele conseguia andar sozinho. E nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus Cristo é o autor da vida. Diz a Bíblia que nele nós temos a vida, e Ele é a nossa vida. O pastor Márcio disse aqui bem colocado: nós somos detentor da vida.
Nós somos detentor da salvação. Você foi salvo, você foi liberto. Um dia eu e você estávamos mortos nos nossos delitos, como foi dito. Mas Ele nos vivificou, Ele nos tirou da caverna existencial. Ele nos tirou dessa caverna, onde vivíamos uma vida projetada pelo mundo, onde vivíamos uma vida projetada pelo diabo, por Satanás e seus demônios. Mas mesmo assim, irmãos, ainda há muitas pessoas, Ives, que mesmo tendo sido libertos pela caverna existencial, estão aprisionados na caverna interior. Não conseguem enxergar o potencial que tem, não conseguem enxergar que pode muito mais além, não conseguem perceber que é uma granada na mão de Deus, não conseguem perceber que pode, que consegue, não conseguem perceber que é uma potência extraordinária. Deixa ser levado pelas projeções dos senhores do seu coração. A cruz te libertou, nós cantamos aqui. Qual é a caverna que você está? Onde você está agora? Uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida. Quem projeta a sua vida? Em quem você está se espelhando para viver? Eu quero te dizer uma coisa: se não é Cristo que está projetando as coisas na sua vida, então você está no caminho errado. Porque só Ele pode projetar, só Ele pode direcionar, só Ele pode nos conduzir por veredas justas, e mais ninguém. Se você está caminhando em projeções humanas, você está no caminho errado. Aquele homem sai da caverna, mas ele não consegue em Manuzia viver uma vida plenamente feliz. Sabe por quê? Aquele homem Raíssa sai da caverna, mas ele não consegue viver uma vida com abundância. Foi liberto da caverna, foi liberto dos seus opressores, foi liberto daquela vida terrível que ele vivia. Mas agora a alegria ainda não conseguiu ser plena, a satisfação não conseguiu ser completa. Sabe por quê? Porque do lado de fora ele percebeu que havia ainda muitas pessoas aprisionadas dentro da caverna. Ele disse: eu não posso simplesmente sair, entender que há algo tão real, tão sincero, tão verdadeiro, e ficar para mim mesmo. Não! Sabe o que aquele homem faz, Jaque? Aquele homem, depois que sai, que se liberta das algemas, que se liberta da caverna, ele começa a experimentar uma vida, ele começa a se alegrar, mas ele percebeu que ele só seria totalmente completo se ele voltasse para tentar libertar também aqueles que estão aprisionados. Ele disse: é impossível eu não voltar, é impossível. Eu descobri que aqui do lado de fora as coisas são reais, as coisas são verdadeiras, mas lá dentro é tudo ilusão. E esse, irmãos, é o resumo da graça. Quem foi alcançado pela graça é gracioso. Quem foi alcançado pela misericórdia é misericordioso. Quem foi alcançado pela bondade é bondoso. Quem foi alcançado pela mão de Deus estende a mão também, se solidariza. Quantas pessoas há que ainda estão dentro da caverna, e você sabe disso, mas a luz de Cristo brilhou na sua vida. Ele te tirou dessa caverna, mas Ele não te tirou para você usufruir dessa graça sozinho, não. Ele te tirou para te dar vida, e vida com abundância, mas para que você volte e diga: há esperança fora da caverna, há transformação para você também, há libertação para você também, há cura para você também. Nós podemos fazer isso, nós podemos fazer muito mais. Ele abriu mão de viver a sua vida sozinho, da qual ele conseguiu se libertar, e voltou para a caverna, porque ele entendeu que ele precisava anunciar
que há uma luz que brilha muito mais do que aquela fogueira dentro da caverna. Há muitas pessoas se contentando, irmãos, com a luz da fogueira. Há muitas pessoas se contentando com a luz da lâmpada. Mas a Bíblia diz que luz verdadeira só Jesus Cristo tem. Aleluia. Porque Ele é a luz, Ele é vida, Ele é cura, Ele é libertação, Ele é transformação, Ele é salvação, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. O problema todo é o que? A pior escravidão que existe, irmão, sabe qual é? É a escravidão inconsciente. E por que a escravidão inconsciente? Porque o escravo inconsciente defende as suas correntes. E não importa o tanto de algema que ele tem, ele diz: ninguém tira, ninguém toca, são minhas essas correntes. O escravo inconsciente, ele defende o seu opressor. Ninguém fala nada dele, ninguém fala nada dela. É o meu Senhor, é a minha rainha. Escravo inconsciente. Pior do que tudo, o problema do escravo inconsciente é que, além de defender as correntes, além de defender o opressor, ainda agride aqueles que tentam libertá-lo. Por quê? Porque a caverna se tornou um lugar muito, mas muito confortável, muito aconchegante. Mas essa noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer para você: hoje é noite de sair da caverna. Glória a Deus. Hoje é noite de seguir a luz de salvação. Hoje é noite. Hoje é noite de comunhão. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de entender que um sacrifício foi feito de uma vez por todas, por mim, por você, por sua família e por todos aqueles que ainda estão aprisionados na caverna. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu quero finalizar te convidando a abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. E terminamos aí. Gálatas capítulo 5. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Talvez você tenha se deixado ser aprisionado pelas projeções da caverna, mas você é livre. Jesus Cristo te libertou, Jesus Cristo te alcançou, Jesus Cristo te concedeu uma liberdade que ninguém pode tirar. O preço foi alto. A graça é de graça, mas não é barata. O preço foi alto. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Eu vou ler, depois eu gostaria que você lesse na sua tradução, tá, já? Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter sobre nova escravidão de homem nenhum, porque vocês já não estão mais debaixo do jugo das algemas da lei. Oh, glória! Lê para mim, já aqui na sua tradução. 5:1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Obrigado, Jaque. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Sai da caverna, meu irmão. Sai da caverna, minha irmã. Deus tem coisa grande para você. Para de viver nas projeções da sombra de homens do mundo, porque Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa melhor, Ives. Deus tem coisa melhor, Suzana. Deus tem coisa melhor, Carol. Mas enquanto ficarmos, irmãos, atônitos e presos nas sombras projetadas da vida e do mundo, nunca iremos experimentar essa vida com abundância. Fique de pé, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens preferiram estar nas cavernas. Os homens preferiram viver uma vida de ilusão. Os homens preferiram viver uma vida de aparência. Mas isso cansa também. Chega uma hora que a vida de aparência, ela fica entediosa, ela fica chata, porque é sempre as mesmas coisas, é sempre os mesmos gestos, é sempre as mesmas pessoas, os mesmos lugares, é sempre as mesmas coisas. Cansa. Eu e você essa noite fomos chamados para viver vida na luz. Aquele que na luz com Cristo anda, com Cristo na luz também está. Por isso, eu quero deixar essa pergunta para você essa noite. Aonde você está? Aonde você está? Quem é que te aprisiona? Qual é o tipo de caverna que te aprisiona? Hoje à noite, de romper a escuridão, de ir de encontro à luz e dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Me dê força, me dê ânimo, me dê graça e me ajuda a romper, Senhor, toda essa barreira de dificuldade. Arranque as algemas da minha mão, dos meus pés, e me faça triunfar, mesmo diante do caos, mesmo diante da escuridão, porque eu sei que há uma luz que brilha e que traz salvação para todos os homens, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Quero convidar aqui o pastor Márcio, o pastor Emanuel, diaconisa Maria, diaconisa Luzia e diácono Altemir. E o ministério de louvor também. Glória a Deus. Quero pedir ajuda também do pessoal aí da contra-cena aí, né, da iluminação. Nós vamos ceiar, irmãos. Hoje é um momento único. Jesus foi posto em uma caverna depois que ele morreu, a saber, o seu sepulcro. Mas quando voltaram lá pela manhã, sabe o que tinha acontecido? Ele não estava mais na caverna. A caverna estava vazia. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou para dizer para mim e para você: vocês também podem romper com as trevas, sair da caverna e vir para a luz. Então essa noite nós vamos cear. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Quem é digno de participar do corpo? Quem é digno de participar do sangue? Ninguém. Absolutamente ninguém. É graça, puramente graça. E nós entendemos, como disse o pastor Márcio, que somente quem é grato sabe o valor desse significado, sabe o preço que foi pago. Por isso nessa noite nós vamos cear. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, levante as mãos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, mediante essa maravilhosa palavra, que o Senhor venha com o poder da tua vida nos transportar para fora dessa caverna que nos limita, nos impossibilita de viver o sobrenatural e inexplicável que é a sua vontade para nossas vidas. E agora, Senhor, eu apresento esse simples pão, como diz a sua palavra, que o Senhor nos faça irmos
muito além do que os nossos olhos veem. Que nós venhamos enxergar alimento, vida e vida com abundância através desse momento tão glorioso que foi o Senhor mesmo é quem disse, meu Pai, esse é meu corpo que é partido por vós, e o seu corpo é vida, o seu corpo é alimento, o seu corpo traz-nos virtude tua, Pai. Abençoa todos que vão cegar nessa noite e faz algo novo, nos transportando para a sua luz. Aleluia. Para vivermos a plenitude do Evangelho, como diz Paulo, o gozo inefável que o teu reino tem para nos oferecer. Abençoa a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba o seu pão e segure ele. Oh, aleluia, Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Aleluia, Jesus. Um celestial maná que de graça Deus te dá. Examine-se e diga para ele: Deus, me tira dessa caverna essa noite, Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Hoje a luz está brilhando. Hoje a luz de Cristo resplandece nessas trevas. Hoje Ele te arranca dessa caverna. Hoje é noite de alegria. Hoje é noite de comunhão. Hoje é noite de acreditar que Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Vem o fogo, peixe e pão. Oh, aleluia, Jesus. Vem cear. Vem cear, o mestre chama. Oh, aleluia, Jesus. Santo para sempre é o teu nome. Glória a Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, aleluia, Jesus. Adore a Ele. Adore a Ele. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não vivo mais através das projeções de sombra. Diga para Ele: obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou. Eu já não estou mais em uma caverna existencial. Oh, aleluia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Oh, aleluia, Jesus. Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Esse é o pão que te traz vida. Esse é o pão que te liberta dessa caverna interior. Esse é o pão que ilumina o seu coração. Esse é o pão que esclarece a sua vida. Esse é o pão que te liberta. Esse é o pão que tira você
dessa caverna que tem te aprisionado. Oh Deus! Oh Deus! Bebe Cristo vai Deus, descer, obrigado, Senhor. e a noiva receber Oh Deus, seu obrigado. lugar ao lado Eu não sou merecedor. do Jesus. Oh Senhor, mas obrigado. Obrigado, Senhor. E aceite já Eu deixo diante do teu altar essa noite todas as mazelas, todas as misérias, todas as sombras projetadas na minha vida, no meu coração. Caia em terra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Oh, Espírito Pai, Santo de Deus. graças te damos, Senhor. Nessa noite gloriosa, Pai. Aqui estamos nós na mesa do Senhor. E tu, simbolizando o teu sangue, Pai, foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor. Para que estivéssemos aqui hoje, Senhor. Somos gratos a Ti pelo sacrifício na cruz, Senhor. E Jesus que simboliza, Pai, o teu sangue. Em nome de Jesus. Toma a vida de todos nós queremos ceiar, Pai. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse é o momento de libertação. Esse é o momento de libertação. Esse é o sangue que tira da caverna. Esse é o sangue que purifica. Oh, glória, glória a Jesus. Aleluia.
graça, tomou o cálice, dando graça, disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participai dele todos e seja liberto. Aleluia. Oh Deus. Glória. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje é noite de seguir na luz. Hoje é noite de seguir na luz. Hoje é noite de sair da caverna. Hoje é noite de trilhar o mesmo caminho. Hoje é noite de viver para além dessa aparência, da sombra. Aleluia. Oh Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Saia daqui com esta palavra no seu coração. Saia daqui sendo sabedor que Ele te chamou para viver na luz. Não para você viver de sombras, não para você viver de aparências, não para você viver de projeções do mundo, de homens, de pessoas, não. Mas para que você possa viver da sombra do Altíssimo. Se a palavra de Deus colocou no meu coração para mim e para você essa noite, amém? Quero finalizar fazendo os agradecimentos. Quero agradecer você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve. Muito obrigado. Você que está de casa, você membro da família Batista que não pôde estar, mas está de casa nos assistindo. Deus em Cristo Jesus o abençoe em nome de Jesus. Você, meu amigo e minha amiga que nos ouve, Deus abençoe. Você que ainda não teve a oportunidade de semear nesse solo, para você aparece aí o Pix da igreja. Seja o mantenedor dessa obra. Plante uma semente nesse terreno e tenha certeza, você vai colher 100 por 1, porque Deus é fiel. Amém? Eu quero agradecer aqui, irmãos, meus agradecimentos aos irmãos que estão pegando no pesado ali, irmãos. São 3 semanas de batente aí. Tá todo mundo só o pó da viola. Se Deus quiser, essa semana a gente finaliza. Quero agradecer aí os nossos irmãos, o Duarte, o Altemir, o Francisco, o Márcio, o Marcelo. Obrigado aos irmãos que estão ali com a mão na obra, irmãos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Amanhã eu vou cancelar o seminário e vou cancelar essa semana, irmãos, todas as atividades dessa semana também. Tá bom, irmãos? Os irmãos entendem isso? Então essa semana nós não teremos culto de oração para os homens. As mulheres, culto de oração. Na sexta-feira nós cancelaremos também o culto de ensino, porque só temos essa semana. Dia 30 é sábado. Não pode passar de sábado, irmãos. No dia do trabalhador nós queremos estar descansando no novo templo, irmãos. Em nome de Jesus. Não pode passar do dia 1º, senão a gente se enrola aqui. Então essa semana nós não teremos atividade nenhuma, só o culto de oração na direção das irmãs de novo.
Tá bom? Não, sim, o sábado as irmãs vão estar indo para Mauá. Sábado as irmãs vão estar indo para Mauá. Eu quero agradecer aqui também, irmãos, os irmãos que têm segurado e cuidado da bagagem. Quem são esses irmãos que têm cuidado da bagagem? São aqueles irmãos que não podem estar lá, irmãos, no batente. Não pode estar lá quebrando, batendo, mas podem estar guardando a bagagem. Como?